organizo aqui. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de oncologia, uma aula chamada Conteúdo, do segundo bimestre. A gente vai voltar a se encontrar ainda, acho que semana que vem, na semana integradora, mas, de qualquer forma, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de oncologia, que é uma área, vamos dizer assim, que o exame de imagem tem extrema importância na questão do diagnóstico precoce. Então, a gente vai tentar mostrar para vocês os aspectos radiológicos, né, como aparece na radiografia, e também tomográficos do câncer de pulmão, né, para que vocês possam começar a entender um pouquinho a importância de se pedir esse exame, né, principalmente a radiografia, como uma forma de detecção precoce do câncer e, sendo detectado precocemente, a possibilidade de tratamento. Vou iniciar a apresentação da tela aqui para vocês. Eu só queria que vocês me dessem um feedback depois se está tudo certo, se vocês estão vendo e ouvindo bem, tá? Só um minutinho aqui. Começar a gravar também antes, que daí já fica tudo certo. Ok, começamos a gravar. Pessoal, todo mundo vendo, ouvindo a tela, me ouvindo, vendo a tela aí certinho? Tudo certo, professor. Ok. Bom, então, só antes da gente começar, lembrando, hoje a gente não tem atividade nenhuma de trabalho, de nota, de qualquer coisa, acabou a aula, a gente encerra mesmo. Tá? Sobre a aula de hoje, então, a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre a relação. Tinha que alguém pedir para entrar aqui. Sobre a relação da longevidade, né? E a incidência do câncer na população de maneira geral. Então, o que a gente observa com uma certa tranquilidade, e a gente pode afirmar isso para vocês categoricamente, é que a incidência do câncer na população, né, ela está diretamente relacionada à longevidade. Né? Quanto mais tempo as pessoas vivem, maior a chance de ter uma neoplasia, de ter um câncer, seja ele qual for. Né? Isso falando de uma maneira geral. Então, a cronologia e a longevidade, ela tem uma relação muito direta. E isso, obviamente, passa pelo avanço tecnológico, né, pela aplicação de novas tecnologias na saúde, né, pelas pesquisas que indicam situações que podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e, consequentemente, que essas pessoas possam viver mais. Então, o aumento da expectativa de vida, né, da população de maneira geral, faz com que, de uma forma indireta, haja também um aumento na incidência de câncer na população. Quanto mais velha a população, maior a chance de desenvolver uma neoplasia. Outra coisa também que passou pelo aumento da incidência, né, de neoplasia na população é relacionada ao controle das doenças infecto-contagiosas, né? Advento da descoberta do antibiótico, né? Tratamentos também relacionados à parte viral, né? E levando a população também a sobreviver por mais tempo, e, consequentemente, também quem vive mais
acaba tendo mais chance de ter uma neoplasia. De modo que a oncologia, né, de maneira geral, e a geriatria também, né, são áreas da medicina extremamente promissoras, no sentido de necessidade de profissionais, porque a tendência é que cada vez mais haja a população se tornar mais velha, né, e, consequentemente, ter os problemas relacionados a essa parte, ou essa faixa etária, né, que passam necessariamente por neoplasia, mas não só por isso, como por doenças degenerativas, né, por artroses, enfim, todas as situações que a gente também já, de alguma certa forma, falou para vocês na aula de geriatria. E para que a população possa viver mais e tenha, vamos dizer assim, uma prevalência, uma sobrevivência em relação à incidência de neoplasias, é necessário que haja políticas, né? Hajam políticas relacionadas ao controle do câncer, né? E isso passa por uma tríade, necessariamente, que a gente vai mostrar aqui para vocês, que é os exames de rastreamento, que vão permitir a detecção precoce de uma provável neoplasia e, consequentemente, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente, melhor a chance que esse paciente tem de sobreviver a essa neoplasia. Então, temos essas situações que formam, vamos dizer assim, o tripé da melhora da longevidade das pessoas quando a gente fala no âmbito do câncer, né, de maneira geral, sem falar especificamente do câncer de pulmão. No Brasil, essa informação a gente tirou dos livros do Ministério da Saúde, né? No Brasil, os tipos mais comuns de câncer são esses aqui que estão listados, eu vou falar para vocês, mas lembrando que o câncer é a segunda causa de morte mais comum no Brasil, né? A primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares, de maneira geral, principalmente infarto e AVC, né? Depois disso vem neoplasia, vem câncer. Entre os cânceres mais comuns, né, na população brasileira, pele, né, tirando o melanoma, próstata, mama, intestino, pulmão, estômago e colo do útero. Essas são, na ordem, né, os tumores mais frequentes. Lembrando que, não obrigatoriamente, todos esses matam, né? Por exemplo, o câncer de pele, normalmente, não é um tipo de câncer que causa grandes problemas em relação a questão de vida do paciente. Logicamente, vai ter que ser tratado, mas normalmente, por estar na pele, é um câncer que a pessoa consegue observar, né, e, obviamente, detectar precocemente, né? Próstata, mama, intestino, pulmão, estômago, colo do útero já são situações que, de uma certa forma, necessitam de exames de rastreamento para o diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento curativo. Essa tira aqui também, que está aqui nesse slide, eu peguei ela do livro do Ministério da Saúde também, falando a respeito das ações, né, relacionadas ao controle do câncer. Então, tudo começa com a prevenção. Tudo começa com pesquisas que indicam que determinadas situações podem aumentar a incidência de câncer. Então, um exemplo mais comum, né, que a gente tem é em relação ao cigarro, né? Cigarro, sabe-se que ele tem uma relação direta com câncer de pulmão. Então, as ações preventivas vão no sentido de fazer divulgações para a população que não fume, que pare de fumar, né? Porque isso pode gerar um câncer de pulmão. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, né? Mas é uma situação que é muito comum e é o mais barato, né? É a estratégia mais barata porque você evita que a pessoa desenvolva o câncer. Então, bloqueando o cigarro, por exemplo, você tende a ter uma redução na incidência de câncer de pulmão, certo? Passado isso, uma outra ação que pode ser feita é a detecção precoce do câncer. E a detecção precoce do câncer, ele passa por duas etapas. O rastreamento, que são os exames feitos
de maneira geral na população, em um determinado grupo da população. Então, por exemplo, a mamografia, por exemplo, é um exame de rastreamento. Os pacientes acima de 40 anos fazem regularmente a mamografia, né, independente de ter sintomas ou não, né, é feita essa mamografia e, como um exame de screening, né, de rastreamento, você acaba detectando o câncer de mama em algumas pacientes de uma forma precoce. Então, seria a segunda parte da detecção precoce, né, dessa etapa. Depois do rastreamento, o rastreamento permite o diagnóstico precoce das pessoas que eventualmente vão ter a neoplasia. Com o diagnóstico precoce, é possível o tratamento. Né? O tratamento que pode ser cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, dependendo do tipo de câncer, ele visa sempre a cura do paciente. Mas para que haja cura, é necessário que o diagnóstico tenha sido precoce. Ou seja, você detecta o câncer antes dele começar a espalhar para o resto do corpo do paciente. Então, o tratamento, normalmente cirúrgico, visa a cura do paciente, né? É óbvio que tem algumas situações em que o câncer, quando detectado, se não for precocemente, ele já está num estágio mais avançado, e nessas situações, muitas vezes não tem mais uma possibilidade de tratamento curativo, né? E aí, quando isso acontece, seria a última etapa do controle do câncer, que é uma etapa que a gente tende a não querer chegar os nossos pacientes, que são os cuidados paliativos, ou seja, você tentar dar suporte, né, para o paciente, para que ele tenha uma qualidade de vida no tempo que resta para ele de vida, né? Então, isso aí nem sempre passa apenas por uma área médica, né? Passa também por um suporte psicológico, muitas vezes suporte religioso, suporte familiar, né? Então, essa última etapa é a etapa que a gente quer evitar que chegue. A gente quer tentar, né, fazer o tratamento a partir o controle do câncer, melhor dizendo, a partir da prevenção e da detecção precoce, né? Fazendo isso aqui, a gente consegue evitar que muitos pacientes cheguem nessa última etapa, que seriam os cuidados paliativos. E nós, enquanto médicos, né, a gente tem a obrigação e também temos que ter o conhecimento que estamos diretamente ligados a esse controle de câncer, mesmo que de uma forma indireta, mesmo que você não faça oncologia, mesmo que você não faça cirurgias, né, oncológicas, na prevenção, né, do câncer e na detecção precoce. Como que a gente faz isso? Né? Dizendo para os nossos pacientes, por exemplo, que tem que parar de fumar. É um bordão na medicina, né? Mas é importante o médico falar para o paciente que ele tem que parar de fumar, beber, não pode parar de beber. Tudo isso aí são situações que podem aumentar a incidência de câncer. Né? Então, você faz parte ativamente da prevenção em todas as consultas que o paciente passa por você, mesmo que ele esteja consultando com você por outros motivos, né? Então, ter um hábito de vida saudável, né? Fazer esportes, né? Alimentação, tudo isso é muito importante, tudo isso age na parte de prevenção, né? E também você age como médico diretamente na detecção precoce, solicitando os exames de rastreamento, né? Seja exame de sangue, por exemplo, um PSA para avaliação de um possível câncer de próstata, seja uma mamografia para avaliação de uma possível, fazer o rastreamento de câncer de mama, seja uma colonoscopia que você faz que você pede, né, para o seu paciente fazer o rastreamento do câncer de intestino, enfim, uma radiografia de tórax para fazer o rastreamento do câncer de pulmão. Então, tudo isso tudo participação ativa do médico em relação ao paciente dele, independente da especialidade que você faça. Não precisa esperar não precisa esperar o paciente passar por um oncologista para que ele faça o rastreamento do câncer num paciente. Isso pode ser feito na rotina médica, né? Os exames de rotina são pedidos, ok?
Em relação, agora mais especificamente, ao objetivo da nossa aula, que é a neoplasia de pulmão, a gente tem que lembrar para vocês que a neoplasia de pulmão é a causa mais comum de morte relacionada a câncer no mundo inteiro. E uma das principais causas de morte evitável, isso é interessante, evitável por vários motivos. É que mais de 80% do câncer de pulmão está relacionado ao tabagismo. O risco de câncer de pulmão em pacientes que fumam é de 20 a 30 vezes maior do que no restante da população. Isso não quer dizer que quem não fuma não possa ter câncer de pulmão, pessoal. Mas a chance de ter um câncer de pulmão fumando é muito alta. Então, né, a gente, repetindo mais uma vez, enquanto médicos responsáveis, primeiramente, a gente não pode dar o exemplo, né? A gente não vai ter autoridade moral para pedir para um paciente parar de fumar se você fuma também, né? Então, inicialmente, o exemplo tem que ser dado pelo próprio médico. E o segundo ponto é sempre vocês falarem para os pacientes que não pode fumar, que tem que parar de fumar, insistir em todas as consultas. Isso aí, como eu disse para vocês, é um bordão em medicina, mas é necessário que o médico fale, né? A gente não precisa transferir essa responsabilidade para a imprensa, de maneira geral, para divulgação, né, do próprio governo, e com as propagandas, né, anti-tabaco. A gente mesmo, todos os dias nas nossas consultas, é importante a gente reforçar a necessidade de parar de fumar para os pacientes que fumam, né, e reforçar também os malefícios que o cigarro faz para os pacientes, eventualmente, que às vezes nem estão querendo, não estão nem dizendo para a gente, mas às vezes estão pensando em começar a fumar por influência de alguém, né, dependendo da população que a gente está atendendo, né, mais jovens ou mais velhos. Aqui é interessante a gente falar que quando se para de fumar, quando a gente consegue fazer com que o paciente pare de fumar, reduz o risco, mas ainda assim, 50% dos casos de neoplasia de pulmão acontecem em ex-fumantes. Então, o melhor é que não fume mesmo, né, e não que pare de fumar. O melhor é não deixar começar a fumar. Se começar a fumar, obviamente, tentar fazer com que o paciente pare de fumar. Aqui, uma tabelinha também retirada de um livro do Ministério da Saúde, que fala para a gente os critérios de elegibilidade para o rastreamento do câncer de pulmão. Então, qual é a população que a gente deveria fazer o rastreamento do câncer de pulmão? Então, os pacientes, independente de qualquer coisa, com a idade entre 55 e 74 anos. Então, os pacientes que forem passar numa consulta de rotina ou por qualquer outro motivo que estão nessa faixa etária, deveria ser pedida uma radiografia de tórax para fazer o rastreamento de pulmão. Os pacientes fumantes, de maneira geral, todos eles, independente da idade, deveriam fazer um exame de radiografia de tórax para avaliação ou para rastreamento de câncer de pulmão, e esses fumantes que tenham parado de fumar há menos de 15 anos, também fazer radiografia de tórax uma vez por ano, pelo menos, para avaliação de neoplasia de pulmão. Então, isso aqui seria mais ou menos igual se pede igual o ginecologista, né? O médico do posto de saúde pede para a paciente fazer a mamografia de uma forma regular, anual, né? A partir dos 40 anos, a gente vê também que isso aqui, em relação à radiografia de tórax, deveria ser feito para os pacientes, né, que se enquadram nessas situações que eu acabei de mostrar para vocês, né? Fumantes e ex-fumantes com menos de 15 anos de parada de fumar, isso independente da idade, e em todos os pacientes entre 55 e 74 anos de idade, deveria ser solicitada a radiografia de tórax como método de rastreamento do câncer de pulmão. Fatores que seriam de exclusão. Quais pacientes que, apesar de se encaixarem nessas situações acima, não poderiam fazer essa radiografia? Os pacientes com comorbidades, pacientes que às vezes estão em casa, que não conseguem se deslocar até uma clínica radiológica para fazer um exame de imagem, ou mesmo ir para um hospital
né, simplesmente para fazer esse exame de imagem, principalmente pacientes com oxigenoterapia, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Sim, professor. É porque meu celular caiu a chamada e eu não, eu estou acompanhando pelo celular também. Vou entrar novamente. Acho que caiu a conexão só do celular. Bom, então seguindo aqui, já ele abre a conexão, eu entro novamente. Então essas pessoas com comorbidades acabam não entrando nessa situação. Seguindo aqui, sintomas, né? O grande problema do câncer de pulmão, da maioria das neoplasias, né, de maneira geral, é que na fase inicial não tem sintoma. Então, o problema é esse, porque a pessoa não sente nada, se ela não sente nada, para que ela vai procurar o médico? Não tem motivo. Então, se não forem os exames de rastreamento, né, esse câncer qualquer, independente se é de pulmão ou não, ele vai se desenvolver. Só vai dar sintoma no momento em que ele a gente fala já que ele é inop, né, inoperável, ou já está numa fase que ele já não tem cura mais. Então, apenas relacionado ao câncer de pulmão, só 1/5 dos pacientes, apenas 20%, tem critério de fazer uma cirurgia de operabilidade no momento do diagnóstico. Ou seja, somente 20% dos pacientes que têm câncer de pulmão têm potencial cura quando diagnosticados. 80% dos pacientes com câncer de pulmão, quando diagnosticados, já não têm mais chance de sobreviver a essa neoplasia. Né? Por quê? Porque a detecção dele, normalmente, não é precoce. E não é precoce porque não se faz exames de rastreamento regularmente na população, né? De acordo com aquele slide anterior que eu falei para vocês, na idade, relacionado à idade, relacionado ao fato de ser fumante ou ex-fumante, né? Então, tudo isso prejudica. Sobrevida em 5 anos, por conta desse diagnóstico normalmente não ser precoce, não ultrapassa 12% em países em desenvolvimento, e entre 13% e 20% em países desenvolvidos. Né? Ou seja, a maioria dos pacientes com neoplasia de pulmão, quando diagnosticado, em média, pessoal, eles morrem com entre 9 meses e 1 ano após o diagnóstico. Então, fez o diagnóstico, normalmente o paciente não sobrevive mais que 1 ano depois de feito o diagnóstico. Isso, na maioria dos casos, né? 20% tem uma detecção precoce e consegue fazer um tratamento cirúrgico curativo para esses pacientes. Então, olha a importância e o impacto que a gente tem enquanto médico em solicitar um simples exame de imagem, no caso da neoplasia de pulmão, que pode salvar a vida do paciente, né? E quando acontece essa questão do diagnóstico precoce, a grande maioria das vezes, a enorme maioria das vezes, é uma detecção, um exame feito por outro motivo, né? E é uma detecção acidental de um nódulo pulmonar, de uma lesão pulmonar, que pode ser um câncer de pulmão. Então, a maioria dos pacientes são assintomáticos e a detecção ocorre por radiografia ou tomografia computadorizada acidental. Então, aqui é muito comum, né, os pacientes que fazem parte de empresas, né, que trabalham em grandes empresas, feito o exame periódico, né, que eles falam. E nesses exames periódicos, o médico do trabalho normalmente pede, uma vez por ano, entre exames de sangue, pede também uma radiografia de tórax. E nessa radiografia, acidentalmente, se descobre um nódulo pulmonar, se descobre uma lesão pulmonar que pode, eventualmente, ser um câncer de pulmão, então tem que ser investigado. Isso acontece nos exames periódicos. Pacientes, às vezes, que vão no pronto-socorro com uma suspeita de uma gripe, de uma pneumonia, é feita uma radiografia, não tem pneumonia, mas acha, às vezes, um nódulo pulmonar. Então, essas situações, a gente precisa começar, enquanto médicos, a normatizar isso, a pedir, né, regularmente para os nossos pacientes
uma radiografia de tórax anual. Isso pode salvar a vida do paciente. Lembrando, né, que a detecção precoce vai permitir o tratamento curativo, enquanto a detecção tardia vai permitir apenas os cuidados paliativos com o nosso paciente. Quando começa a ter sintoma, o câncer de pulmão, os sintomas que mais comumente aparecem são a tosse, os hemoptoicos, dispneia, dor torácica, quando existe o comprometimento da parede torácica, né, envolvendo nervos e musculatura, ali pela neoplasia. O câncer de pulmão, ele metastiza, né, ele espalha para o corpo. Os lugares mais comuns são os ossos, o fígado, o cérebro e as glândulas suprarrenais. E aqui cabe um detalhe, também existe metástase do câncer de pulmão para o próprio pulmão, né? A gente costuma ver isso também algumas vezes, né, paciente com câncer de pulmão cheio de metástase pulmonar mesmo. Então, o câncer do lado direito, no pulmão direito, metástase para o resto do pulmão direito e também para o pulmão esquerdo. A gente vê isso acontecer também. Então, é óbvio que a gente não quer que chegue nessa situação. A gente quer tentar bloquear isso, né, evitar e fazer o diagnóstico precoce antes que o câncer se espalhe para o resto do corpo do paciente. Uma coisa que pode acontecer na neoplasia de pulmão, entre outras, é que esses tumores, eles podem secretar alguns tipos de hormônio, né? E esses hormônios podem dar sintomas. Então, pode ter produção excessiva de corticoide, por exemplo, e dar uma síndrome de Cushing no paciente. Pode ter uma produção excessiva de adrenalina e dar uma taquicardia no paciente. Quando isso acontece, né, quando algum tumor começa a produzir hormônios que dão sintomas no paciente, a gente fala que esses pacientes estão desenvolvendo síndromes paraneoplásicas. E muitas vezes essas síndromes paraneoplásicas podem ser o motivo inicial de diagnóstico do câncer do paciente. Normalmente, quando isso acontece, esse tumor já está numa fase que não é tratável do ponto de vista curável, né? Já não é mais curável, vai ser feito apenas um tratamento paliativo. Mas, ainda assim, vai abrir o quadro, né, às vezes, de sintomas que o paciente tem. E, de maneira geral, quase todas as neoplasias também dão outros sintomas, como fadiga, anorexia, perda de peso, né? Então, o câncer de pulmão vai fazer com que o paciente emagreça muito rápido. Não só o câncer de pulmão, boa parte das neoplasias fazem isso. O paciente emagrece, às vezes, 15 quilos em um mês e meio, perde muito peso, porque o câncer, de uma certa forma, ele consome, né, as reservas alimentares e energéticas do paciente. Por isso mesmo, essa perda de peso acentuada num tempo pequeno, nós damos o nome de síndrome consumptiva. Então, toda vez que o paciente tem uma síndrome consumptiva, ou seja, que ele emagrece muito rápido, né, uma perda de peso, às vezes, significativa num tempo pequeno, isso faz com que o médico que esteja atendendo esse paciente pense que esse paciente possa ter uma neoplasia. E aí ele vai começar a pedir os exames para localizar onde está essa neoplasia, né? No caso do câncer de pulmão, isso vai ser feito uma simples radiografia de tórax. Mas pode ser um câncer hepático, pode ser um câncer de intestino, pode ser um câncer de mama, um câncer de próstata, qualquer câncer de maneira geral pode fazer com que o paciente tenha síndrome consumptiva, inclusive a neoplasia de pulmão. A neoplasia de pulmão também é uma das causas mais comuns da síndrome da veia cava superior, né? E essa síndrome da veia cava superior, inclusive, a gente colocou numa questão de prova para vocês, né, na primeira prova, né? Então, a neoplasia pode, eventualmente, se infiltrar, né, pode acometer a veia superior e bloquear, né, e prejudicar a drenagem venosa que a veia cava superior faz, que está relacionada à cabeça e pescoço e aos membros superiores. Então, aqui um exemplo, uma radiografia de tórax, onde a gente vê uma imagem grosseiramente ovalada, de contornos mal definidos, né? Radiodensa, localizada junto
a porção superior direita do mediastino, né? Então, essa lesão, dependendo da história que o paciente conta para a gente, que a gente colhe na anamnese, de acordo com o exame físico também, essa lesão pode se tratar de uma neoplasia. Como que chegaria a história dele? Normalmente com tosse, né, com hemopitoico, com perda de peso, o paciente tabagista ou ex-tabagista, a gente vê uma imagem dessa, a gente vai pensar em neoplasia. Ah, Edgar, poderia pensar numa pneumonia? Se fosse uma história diferente, se fosse uma história de febre, tosse com secreção purulenta, cefaleia, um hemograma alterado, né, infeccioso, poderia pensar numa pneumonia também, né? Mas a história, quando ela fala a favor, quando a gente está falando de um paciente com emagrecimento, perda de peso, né, hemopitoicos, a gente vai pensar muitas vezes mais em neoplasia. Então, aqui um caso de uma massa, né, seria a descrição correta, uma massa acometendo o lobo superior do pulmão direito, né, podendo estar infiltrando também no lobo inferior e provavelmente infiltrando em estruturas mediastinais que fazem o contorno direito superior do mediastino. E aí a pergunta que a gente fazia para vocês era quais as estruturas que compunham esse contorno direito do mediastino, que a gente falou lá na primeira aula, né? E entre essas estruturas, lembrando que a gente tem a aorta ascendente, a veia ásicos e a cava superior. E aqui exatamente mostrando do lado, o slide mostrando a neoplasia infiltrando, né? Fazendo uma estenose, ou seja, afilando a veia cava superior, né? Então a neoplasia infiltrou ali, na veia cava superior, e de uma certa forma está restringindo a drenagem venosa que a veia cava superior faz, né, em relação à cabeça e pescoço do paciente e aos membros superiores. Então, esse paciente vai ter sintomas de síndrome da veia cava superior, pletora facial, engurgitamento das jugulares, né, vai ter um pouco de dispneia, vai ter desconforto torácico, entre outras situações aí, que podem acontecer. Então, essa é uma situação de uma neoplasia de pulmão que está infiltrando na veia cava superior. Então, a síndrome, quando vocês estiverem diante de uma situação de uma síndrome de veia cava superior, a neoplasia de pulmão é a principal causa da síndrome da veia cava superior. Então, faz com que a gente pense, né, quando o paciente chega com sintomas de síndrome da veia cava superior, é necessário ser investigado a questão da neoplasia de pulmão. Ou seja, é necessário que seja feita uma radiografia de tórax para avaliar como está o tórax desse paciente, com sintomas de síndrome da veia cava superior. Em relação ao diagnóstico, então, né, a radiografia é a forma mais barata e útil de diagnosticar a neoplasia de pulmão. Lembrar que até 30% dos casos de neoplasia de pulmão podem não ser detectados na radiografia de tórax. Porém, né, entre 70% e 90% dos casos podem ser detectados. Então, é um exame que vale a pena ser pedido como método de rastreamento. A radiografia de tórax é limitada, ou seja, ela pode não detectar nódulos menores que 2 centímetros. Então, é um exame de rastreamento, mas lembrar que tem nódulos muito pequenos que podem ser neoplásicos e que a radiografia de tórax pode não ver. Uma vez feito o diagnóstico, a radiografia ela não é suficiente para você ter os critérios de potencial cura de um câncer de pulmão. Ou seja, uma vez que a radiografia de tórax detectou o problema, você precisa pedir outro tipo de exame, de imagem, que no caso é a tomografia computadorizada, para fazer uma avaliação mais específica e mais detalhada da lesão pulmonar, para saber se ela tem potencial de cura com cirurgia, ou se não tem mais potencial de cura, se é um câncer já que é inoperável. Então, os critérios de ressecção cirúrgica precisam ser feitos por tomografia computadorizada. A radiografia serve apenas para o diagnóstico mesmo da lesão. As manifestações mais comuns na radiografia, que a gente pode ver na neoplasia de pulmão, são os nódulos e as massas pulmonares. E aqui cabe a gente fazer uma diferenciação para vocês entre o que é nódulo e o que a gente chama de massa pulmonar. Todas as lesões que têm até 3 centímetros de diâmetro são nódulos pulmonares. De 3 centímetros para mais, a gente considera já massa pulmonar. Qual é a importância disso?
A importância é que, na grande maioria das vezes, 90% das vezes, as massas pulmonares são neoplásicas. Já os nódulos pulmonares, na grande maioria das vezes, não são neoplásicos. Então, é muito importante o critério do tamanho, né? O tamanho da lesão. Até 3 centímetros, nódulos. E esses nódulos, uma boa parte das vezes, não são neoplásicos. Já as massas têm mais que 3 centímetros e, na grande maioria das vezes, são neoplásicos. Certo? Isso é muito importante que vocês guardem. Outras manifestações que o câncer de pulmão pode apresentar na radiografia de tórax. Atelectasias, ou seja, perda de volume do pulmão. O câncer, ele cresce, obstrui o brônquio. Com a obstrução do brônquio, ele obstrui a ventilação daquele segmento que o brônquio leva o fluxo aéreo e, consequentemente, o pulmão colaba, o pulmão se fecha, porque não está chegando o ar nele. Então, essa parte do pulmão fica atelectasiada, que a gente fala, né? Então, nessa situação de atelectasia, isso pode estar relacionado a uma neoplasia de pulmão. Lembrando que não é exclusividade do câncer de pulmão fazer atelectasia, né? Várias outras doenças podem fazer isso também. Pneumonite obstrutiva, ou seja, um processo inflamatório, infeccioso, dessa área que sofreu atelectasia, né? Então, por causa de uma obstrução, o paciente desenvolveu um processo inflamatório infeccioso no pulmão. Pneumonia recorrente ou persistente é outra forma que o câncer de pulmão pode se apresentar, ou seja, o paciente que nunca melhora de uma pneumonia, ou que a cada 1 mês, 2 meses está tendo pneumonia de repetição, né? Então, esses pacientes têm que ser pensado que pode ter alguma coisa por trás disso. A presença de linfonodomegalia na região do hilo pulmonar ou na região mediastinal. Normalmente, a linfonodomegalia é melhor vista na tomografia, porém, se o linfonodo for muito grande, acaba sendo possível ser visto também na radiografia. O derrame pleural pode ser uma manifestação do câncer de pulmão, lembrando que o derrame pleural não é um sinal específico para o câncer de pulmão, que pneumonia pode dar derrame pleural, que TEP pode dar derrame pleural, né? Várias doenças autoimunes podem dar derrame pleural, então não necessariamente precisa ser um câncer para dar derrame pleural. Insuficiência cardíaca congestiva pode dar derrame pleural, várias situações. Padrão intersticial, só que aqui a gente tem que fazer, nessa questão do padrão intersticial, temos que fazer um asterisco aqui e falar para vocês, que a gente falou até agora, tinha falado até então que o padrão intersticial normalmente é uma doença difusa, né, e bilateral, ou seja, uma doença sistêmica comprometendo inclusive o pulmão. No caso do câncer, o que a gente vai ver é uma doença intersticial focal, ou seja, eu vou ver linhas de Kerley, por exemplo, só num segmento do pulmão. E isso vai fazer com que você pense que tem alguma coisa diferente naquele segmento pulmonar, né? E muitas vezes é o que a gente chama de linfangite carcinomatosa, ou seja, um padrão intersticial focal, um paciente sem história de quadro viral, sem história de um quadro pneumônico inicial, você pode pensar que aquilo ali seja um padrão intersticial focal, ou seja, localizado de uma neoplasia. E esse termo, essa situação, a gente chama de linfangite carcinomatosa, né? Eu vou mostrar para vocês isso em imagem, como é que funciona. E outra manifestação comum que eu já tinha adiantado para vocês são as metástases para o próprio pulmão, ou seja, né, a gente vê a massa pulmonar e metástase dessa massa pulmonar para o próprio pulmão. Nódulos, relacionados aos nódulos, que a gente vai falar um por um dessas manifestações radiológicas, os nódulos, antes de atingir 1 centímetro, eles podem não ser detectados, certo? Então, a radiografia pode não encontrar nódulos pulmonares de 1 centímetro ou menos, pode passar batido na radiografia, a pessoa pode não enxergar esse nódulo. Quais são os nódulos que a gente tem que se preocupar, né? Quando a gente avalia e vê um nódulo pulmonar na radiografia, os nódulos que normalmente têm as margens espiculadas ou lobuladas, ou então nódulos que têm cavitação dentro deles, nódulos que têm escavação. Esses nódulos merecem ser investigados, e esses têm um potencial maligno muito alto. Então, aqui mostrando para vocês uma radiografia de tórax, onde se
observa o nódulo pulmonar no lobo superior do pulmão esquerdo, né? E aí, toda vez que acontece a presença de um nódulo, é imperativo que se faça uma tomografia para que se avalie melhor esse nódulo. Então, esse nódulo aqui, um nódulo com contornos lobulados, com uma característica que tem um potencial de malignidade, né? Lembrando para vocês que, nesses casos, a gente evolui depois, né? Depois que detecta esse nódulo suspeito, é feita normalmente a biópsia pulmonar, né? Para que possa ser confirmado o diagnóstico. Porém, a biópsia pulmonar vai muito além do diagnóstico de neoplasia. A biópsia pulmonar, ela vai, muitas vezes, para a detecção do tipo histológico daquela neoplasia. E, muitas vezes, o tipo imunohistológico também, para saber se essa neoplasia vai ser uma neoplasia que responde a determinados quimioterápicos. Porque, hoje em dia, a palavra quimioterapia, né, é muito genérica. A gente não pode simplesmente falar, foi para quimioterapia. Tem vários esquemas de quimioterapia específicos para cada tipo histológico de neoplasia de pulmão. Então, muitas vezes não. Todas as vezes que esse paciente vai fazer uma quimioterapia, é necessária a quimioterapia, é preciso saber o tipo histológico, o tipo imunohistológico desse tumor, para saber qual o esquema de quimioterapia que vai ser usado para aquele tipo de tumor. Então, a biópsia de pulmão, ela se torna imperativa no sentido não só de confirmação diagnóstica, mas principalmente por causa da prescrição do tipo de quimioterapia que esse paciente vai executar, certo? Então, isso é muito importante. Então, toda vez que for feito o diagnóstico, né, de um câncer de pulmão, muito provavelmente vai ser necessária a biópsia pulmonar para que seja feito o tipo, para que seja prescrito o tipo de quimioterapia específico para aquele câncer de pulmão que o paciente tem. Aqui um outro nódulo pulmonar, né? Olha a característica dele, né, pessoal? Um nódulo, aqui no detalhe, ó, todo espiculado, né? Todo enraizado no pulmão. Não tem jeito de falar que isso aqui não é um câncer, né? Um nódulo feio, um nódulo com características malignas, bordas irregulares, né? E um nódulo já relativamente grande, com sinais de infiltração, inclusive na pleura, já do paciente, né? Esse edema que a gente vê em volta, essa área esbranquiçada aqui, ó, né, tem um nódulo, tem umas áreas mais branquinhas aqui em volta. Isso tudo aqui já é o câncer se espalhando pelo tecido em volta, né, do pulmão, ou tecido em volta do nódulo, que é o câncer primário. Já, isso aqui a gente já chama de reação desmoplásmica, né, ou seja, já são situações em que o câncer já está infiltrando por via linfática e por continuidade em parte do pulmão sadio, certo? Se olhar com um pouquinho de cuidado a tomografia, a gente vai ver que se trata de um paciente tabagista, ó. Tem áreas de enfisema, essas áreas pretinhas aqui discretas, né, tanto desse lado quanto desse, ó, indicam enfisema pulmonar, né, que a gente falou para vocês na aula de geriatria. Então, um paciente provavelmente fumante, né, com áreas de enfisema pulmonar já, e uma neoplasia de pulmão diagnosticada. Esse tipo de imagem aqui, pessoal, não precisa de biópsia para falar que é um câncer de pulmão. A gente já sabe que é um câncer de pulmão. Precisa da biópsia, como eu disse para vocês, para saber que tipo de câncer que é, para poder saber o tratamento. Se é um adenocarcinoma, se é um carcinoma espinocelular, e dentre esses tipos principais, qual o subtipo dele, né? Qual o subtipo? Histológico e imunohistológico, para saber qual o tratamento que vai ser feito nesse paciente. Ok? Aqui, ó, uma outra lesão pulmonar, na região perto do hilo pulmonar, um nódulo, né? Já, se tiver mais que 3 centímetros, a gente vai chamar de massa, né? E aqui uma massa pulmonar também, mostrando já o potencial de malignidade dessas lesões. Ah, Edgar, pode ser um linfonodo? Pode ser um linfonodo também. Isso aqui pode ser um linfonodo no hilo pulmonar, uma linfonodomegalia, tanto aqui quanto aqui. No entanto, nas duas situações, uma lesão bem grande já, né, indicando possibilidade de neoplasia. Outra situação, derrame pleural. Olha a linha de Demoiselle, que a gente falou para vocês já, né? Então, linha de Demoiselle indicando que tem um derrame pleural nesse paciente. Agora, como eu disse para vocês, o derrame pleural ele pode ser por 1000 causas, né? Pode ser por
insuficiência cardíaca, pode ser por uma pneumonia, pode ser um TEP, pode ser uma neoplasia. Então, o que precisa ser feito é a investigação. Aqui a gente tem um diagnóstico de derrame pleural à direita, com linha de Demoiselle, porém, não sei a causa, essa causa precisa ser investigada. Então, o que é feito normalmente é uma toracocentese, ou seja, a gente vai, guiado pelo ultrassom, localiza um bolsão de líquido, lembrando que esse líquido está entre a pleura visceral e a pleura parietal, a gente vai com uma agulha grossa nessa região e dá uma anestesia local no paciente, né? E com uma agulha grossa a gente insere essa agulha nesse espaço pleural e aspira esse líquido. Limpa o espaço pleural do líquido para que o pulmão possa ser melhor visualizado e se chegue ao diagnóstico, ou seja, o motivo pelo qual esse paciente tem o derrame pleural. Ao lado, a gente tem um outro tipo de derrame pleural que eu não tinha mostrado para vocês ainda, que é o derrame pleural entre as fissuras, né? Intercisural. Aqui, no caso, líquido na fissura horizontal ou na pequena fissura do pulmão, né? Então, percebam que parece que está desenhado a lápis, né? Ó. Alguém contornou de lápis aqui, essa área, né? Na verdade, isso é líquido entre os folhetos da pleura visceral que separam o lobo superior do lobo inferior, do lobo médio, melhor dizendo, do lobo médio do pulmão direito, ok? Então, esse derrame é um derrame intercisural. Também pode ser um sinal de uma neoplasia pulmonar, mas como qualquer derrame pleural, pode ser um sinal de outras doenças também, não obrigatoriamente um câncer de pulmão. Uma situação que pode acontecer relacionada ao câncer de pulmão é o chamado tumor de Pancoast, que é um tumor que não é muito frequente, porém é um tumor que dá sintomas extremamente dolorosos no paciente. Ele é chamado também de tumor do sulco posterior. E esse sulco posterior nada mais é do que o sulco criado pela passagem da artéria subclávia, a artéria que está abaixo da clavícula, então, né, fazendo uma impressão, ou fazendo uma compressão sobre o ápice pulmonar. Então, a artéria passa ali, faz um sulco nessa região, e o tumor pode surgir exatamente nesse sulco. Então, é um tumor do ápice do pulmão, né? E esse tumor, então, como eu disse para vocês, ele é cerca de 5% dos casos de câncer de pulmão, porém, ele se apresenta com uma massa apical no pulmão, né? Ou um espessamento pleural irregular, e esse tumor, por estar nessa localização, ele infiltra em parede torácica, em osso, em nervos, né, que estão nessa região. Então, ele pode comprometer costela, pode comprometer corpo vertebral, pode comprometer nervos que passam nessa região. Então, o paciente sente muita dor. Normalmente, ele tem uma dor muito acentuada. E isso é que muitas vezes faz ele procurar o médico, né? E aí, com a dor na região, o médico pede a radiografia de tórax e aparece esse tipo de situação aqui. Uma lesão, né, no ápice do pulmão direito, uma lesão que pode ser algumas vezes encoberta pela clavícula, e aí se faz a incidência ápico-lordótica, olha aqui, incidência ápico-lordótica, fazendo a retirada da clavícula sobre o ápice, e consegue-se ver melhor a lesão pulmonar do paciente. É uma lesão no ápice do pulmão aqui, então um tumor de Pancoast, né, que é um tumor que causa bastante dor. Aqui mostrando para vocês a reconstrução no plano coronal de uma tomografia computadorizada com contraste, né, aqui o contraste na aorta do paciente, mostrando a lesão infiltrando em estruturas ósseas aqui, né, principalmente costela e vértebras também, né. Lembrando que aqui está saindo um monte de nervo, né, pessoal, e esses nervos estão todos comprometidos também pelo tumor. Então, o paciente sente muita dor nessa região por causa da questão da neoplasia, destruir, né, e infiltrar também na parte nervosa, né, nos nervos que emergem na transição cérvico-torácica, aqui do lado direito, no caso, onde está esse tumor. Outros fatores também são a atelectasia, a pneumonia obstrutiva e a pneumonia recorrente ou persistente. Isso ocorre por causa da obstrução brônquica, né? O tumor obstrui o brônquio, e aquele brônquio determina a perda de ventilação do pulmão, né? E essa perda de ventilação do pulmão leva à atelectasia e pode também ser um fator que favorece o processo inflamatório infeccioso, que seria a pneumonia na região comprometida pelo tumor. Então, toda vez que o paciente tiver atelectasia,
sem explicação nenhuma, ou então pneumonias repetitivas, né, no mesmo local pulmonar, numa mesma região, tem que ser investigada a possibilidade de neoplasia. Essa investigação é feita como? Com tomografia computadorizada. Precisa ser feita a tomografia para avaliar melhor a área com o problema, né, que está tendo essa pneumonia recorrente aí. Esse aqui é um dado bastante importante, tá, pessoal? Isso que a gente vai falar aqui agora na sequência. Fatores que devem sugerir câncer de pulmão em pacientes fumantes com mais de 45 anos. Então, como eu disse para vocês, todos os pacientes fumantes deveriam fazer radiografia de tórax de screening, né? Então, quando a gente faz... Desculpa, pessoal. Quando a gente faz a radiografia de tórax e encontra algum desses sinais, a gente tem que pensar na possibilidade de neoplasia pulmonar. Quais são esses sinais? O primeiro deles é a convexidade focal do lobo atelectasiado na região hilar, chamado sinal do S de Golden. Eu vou explicar para vocês isso melhor na imagem, para que vocês possam entender de uma forma mais objetiva o que a gente está falando aqui. Outros fatores que devem sugerir câncer de pulmão, pneumonia lobar, associada a linfonodomegalia hilar ou mediastinal. Então, pessoal, paciente com mais de 45 anos, fumante, apresentou pneumonia, pode ser que seja só uma pneumonia mesmo, que não seja nada, mas você, como médico, é obrigado a investigar para ver se não tem nada por trás disso, ou seja, uma neoplasia, certo? Então, não basta, muitas vezes, ficar só no diagnóstico de pneumonia nesses pacientes. Quando a gente estiver diante de um paciente com histórico de tabagismo, e principalmente se ele tiver mais de 45 anos, é necessária a avaliação mais detalhada dessa pneumonia, e essa avaliação mais detalhada passa, normalmente, por uma tomografia computadorizada para avaliação de uma possível neoplasia de pulmão por trás dessa pneumonia, ok? Pneumonia envolvendo somente um lobo ou segmento, sem broncograma aéreo e com perda de volume, né? Então, essas pneumonias sem broncograma aéreo, como eu disse para vocês, pode ser somente uma pneumonia mesmo, mas também a gente tem a obrigação de investigar para ver se não tem neoplasia por trás desse tipo de situação. E pneumonias recorrentes no mesmo lobo, ou seja, o paciente começa a ter várias pneumonias só no lobo superior do pulmão direito, várias seguidas. Paciente com mais de 45 anos, histórico de tabagismo, precisa ser investigado também com tomografia computadorizada para que possa ser avaliado de uma forma mais efetiva. Então, como eu disse, muitas vezes você vai fazer a avaliação e não vai dar nada, não vai ser nada, mas pelo menos você já descartou que essa pneumonia está ocorrendo por causa de uma neoplasia pulmonar oculta ali naquela região, tá bom? Olha só uma situação aqui que a gente já falou para vocês, né? Um pulmão opaco unilateral à esquerda. Então, pulmão totalmente branco à esquerda, né? E aqui a pergunta clássica que a gente faz é sempre essa, né? Como é que eu sei se isso aqui é uma atelectasia ou se é um derrame pleural? Então, a gente sabe que é atelectasia, principalmente porque a gente está vendo um desvio do mediastino para o mesmo lado do pulmão opaco, né? Então, se o pulmão é opaco por atelectasia, o pulmão perdeu o volume, ele murchou. E na hora que ele murcha, ele puxa o mediastino para o lado dele. Quais são os sinais que eu estou vendo aqui nessa radiografia que eu sei que está havendo uma atelectasia, que está tendo uma retração do pulmão, está tendo uma redução de volume do pulmão? Primeiro, porque o mediastino está desviado, né, para o mesmo lado do pulmão. Segundo, porque se a gente avaliar, os espaços intercostais estão reduzidos. E terceiro, porque se a gente vê que o diafragma aqui, ó, representado aqui no limite, né, pela bolha gástrica embaixo dela, subiu, o diafragma subiu, né, agora o diafragma está aqui em cima. Então, todos esses sinais, todas essas observações que a gente pode ter na radiografia de tórax, a gente vai ver que se trata de uma atelectasia pulmonar, ok? Sinal do S de Golden, esse sinal é um sinal também bem típico na radiologia torácica. Ele se dá porque a neoplasia cresce nessa região, aqui é a neoplasia, ela obstrui o brônquio,
que está levando ar para o lobo superior do pulmão direito, e na hora que obstrui, o pulmão atelectasia, o pulmão, ou esse segmento do pulmão perde ar. E no que ele perde ar, ele retrai. E ele retrai nesse sentido aqui. E daí o que acontece? Fica aparecendo um S, porque o câncer está aqui nessa região, não deixa, né, a neoplasia, a massa pulmonar, não deixa essa parte do pulmão retrair, porque é uma massa, um efeito de massa, e o restante do pulmão retrai. Então, olha só, o pulmão retraiu, fez a atelectasia, e essa parte com a convexidade é porque tem neoplasia, tem uma massa aqui, ó. A massa pulmonar aqui e o pulmão atelectasiado, né, perdendo volume nessa região. Por isso, um S, né, um S, chamado sinal do S de Golden. Golden é o cara que descreveu isso aí. Então, esse sinal do S de Golden é um sinal bem característico, bem sugestivo de neoplasia. Obviamente, viu esse sinal do S de Golden, é necessário fazer uma tomografia computadorizada para avaliar melhor esse pulmão e confirmar esse diagnóstico de neoplasia de uma massa pulmonar. Outro sintoma, outro fator que pode aparecer, né, é a massa hilar ou perilar. Pode representar, como eu disse para vocês, pode representar um tumor primário ou uma linfonodomegalia. Lembrar, né, pessoal, que a gente tem que suspeitar de câncer de pulmão, principalmente se for um linfonodo unilateral, né, se for de um lado só, né, ou uma massa mediastinal isolada. Por quê? Principalmente no caso do linfonodo, né, da linfonodomegalia, tem outros fatores que causam linfonodomegalia. A própria tuberculose, que a gente falou para vocês há 2 aulas, né, na verdade, a aula passada, né, a gente falou sobre tuberculose. Então, pode ter linfonodomegalia. Pneumonias, de maneira geral, podem ter linfonodomegalia. Mas quando a gente tem linfonodomegalia no hilo, sozinha, isolada, tem que pensar em neoplasia pulmonar. Ou seja, você tem que fazer um exame, uma tomografia, para descartar, ou pelo menos, ou confirmar se existe realmente uma neoplasia naquela região. E suspeitar, principalmente, suspeitar de câncer, né, principalmente quando está associado a um nódulo ou uma massa pulmonar. Então, se tiver um nódulo pulmonar mais linfonodomegalia, ou massa pulmonar mais linfonodomegalia, a gente tem que excluir a possibilidade de neoplasia, ou seja, a gente tem que investigar de uma forma mais detalhada para saber se aquilo ali se trata ou não de uma neoplasia pulmonar. E isso passa, como sempre, como eu disse para vocês, pela tomografia computadorizada. Então, olha só, aqui, 2 situações de massa pulmonar, né, uma massa pulmonar perilar, que bem grande, né, bem sugestiva de neoplasia, né, poderia ser uma pneumonia, poderia, mas depende da história que o paciente tem. Poderia ser um pseudotumor da tuberculose, poderia ser também, então precisa da história, né, ou seja, precisa de colher a história para que haja a interpretação correta da imagem. E aqui uma outra massa pulmonar, essa aqui já colada na parede, né, torácica, né, também que tem que ser investigada, uma provável neoplasia pulmonar também nessa região. A tomografia computadorizada, ela está indicada para todos os pacientes com suspeita de neoplasia pulmonar ou com diagnóstico confirmado. Então, ela pode confirmar o diagnóstico, descartar o diagnóstico ou mostrar outras possibilidades de diagnóstico, né? Então, é um exame extremamente relevante nesses casos. Ela também ajuda a distinguir nódulos malignos de benignos, ela consegue detectar lesões dentro da luz brônquica e consegue avaliar de uma forma mais objetiva e mais fácil a linfonodomegalia hilar e mediastinal, que são sinais que podem estar relacionados à neoplasia pulmonar. Então, extremamente relevante a tomografia computadorizada. Olha aqui, situações mostrando para vocês nódulos pulmonares com contornos lobulados ou escavados, né, que tem um potencial de malignidade, né. Então, esse organograma que eu vou mostrar aqui para vocês é extremamente importante. Como a gente tem que proceder quando encontramos um nódulo pulmonar, né? Então, o paciente foi fazer com vocês lá uma radiografia de tórax, você pediu o exame de rotina e detectou um nódulo pulmonar.
como você tem que conduzir o caso do ponto de vista de imagem. Então, esse slide é extremamente importante, tá, pessoal? Que vocês guardem. Paciente com menos de 30 anos não fumante, você vai acompanhar esse nódulo. Ok? Vai fazer acompanhamento periódico. Apareceu o nódulo, paciente jovem não fumante, segue, faz uma radiografia periódica. Esse periódico pode ser de 6 meses, por exemplo. Ok? Se o paciente tiver mais de 30 anos, independente de se ele é fumante ou não, você tem que comparar esse nódulo com radiografia anterior. Se ele tiver do mesmo jeito, continua o acompanhamento. Se ele aumentou de tamanho, você vai indicar biópsia, guiada por tomografia normalmente. Ok? Se esse paciente não tem radiografia anterior para comparar o tamanho do nódulo, você vai pedir uma tomografia computadorizada de alta resolução. Então, percebam, se tem exame anterior, você compara o tamanho. Se tiver estável, continua acompanhando. Se tiver aumentado o tamanho, biópsia. Se tem exame anterior, a radiografia. Para comparar o tamanho, você vai pedir uma tomografia computadorizada. E pela tomografia, você vai investigar o padrão desse nódulo. Quais são os nódulos considerados de aspecto benigno na tomografia computadorizada? Os que têm calcificação, são totalmente calcificados. Que é, exemplo, o granuloma da tuberculose, que a gente mostrou para vocês. Nódulos que têm calcificação no centro dele, calcificação central, também são considerados benignos. Nódulos que têm calcificação do tipo pipoca, calcificações grosseiras dentro dele, também são considerados benignos. E nódulos com calcificações concêntricas, ou seja, parecendo casca de cebola, também são considerados benignos. Quando o nódulo não tem calcificação, mas tem densidade de gordura, a gente chama ele provável amartoma, que é uma lesão benigna também, que pode ser biopsiada só para confirmar ou simplesmente acompanhar esse nódulo de maneira sistemática, uma vez por ano, só você faz uma radiografia. Como que a gente sabe que é gordura ou não? Na tomografia a gente consegue medir a densidade do nódulo. Então a gente mede a densidade, pela densidade a gente diz se tem densidade de gordura ou se não tem densidade de gordura. Já os nódulos que têm calcificações pontiformes, distribuídas de forma aleatória, eles são suspeitos. Nódulos com calcificação excêntrica, ou seja, fora do centro do nódulo, também são suspeitos. Ou nódulos que não têm calcificação nenhuma. Esses nódulos são chamados indeterminados e eles vão para biópsia. Certo? Então, esses nódulos têm que ser biopsiados. E essa biópsia pode ser biópsia guiada por tomografia, biópsia guiada por broncoscopia ou por toractomia, ou seja, biópsia a céu aberto, né? Isso vai depender da localização do nódulo. Então, nódulos que estão mais próximos da região central do pulmão, próximos do hilo pulmonar, devem ser biopsiados por broncoscopia, porque o broncoscópio entra de uma forma mais fácil e consegue fazer a biópsia desse nódulo de uma forma menos agressiva. Se são nódulos que estão na periferia do pulmão, pode ser feita a biópsia por tomografia computadorizada. E se são nódulos que às vezes estão em um local muito difícil o acesso, tanto para tomografia quanto para broncoscopia, pode ser feita a cirurgia aberta para retirar o segmento de Boyden, lembra aquele segmento que eu falei para vocês na primeira aula? Tira o segmento de Boyden em que está aquele nódulo, para que ele possa ser avaliado pelo patologista. A tomografia, como a gente falou para vocês, permite a distinção também de nódulos benignos de malignos. Então, os nódulos benignos normalmente são arredondados e os malignos têm a margem irregular. Os nódulos benignos, normalmente, eles são menores que 3 centímetros e os malignos maiores que 3 centímetros. Ou seja, a gente fala em massa já nessa situação. Lembrando para vocês que o tamanho não é o único fator. A gente pode ter nódulos malignos
menores que 3 centímetros. Tem outros fatores que fazem a gente pensar em malignidade. E um deles é a presença de espiculação. Nódulos benignos não são espiculados, os malignos podem ser espiculados. Lembrando que não é também obrigatório que todos os malignos sejam espiculados. As bordas normalmente são bem definidas nos nódulos benignos e mal definidas nos malignos. Lesões satélites, ou seja, lesões em volta, normalmente a gente vê isso nos benignos e não vê nos malignos. Escavação, cavitação, não está presente nos benignos e pode estar presente nos nódulos malignos. O crescimento, normalmente o nódulo benigno, ele cresce de uma forma muito rápida ou muito lenta. Ou seja, ele cresce em menos de um mês ou em mais de 2 anos. E o maligno, ele já tem uma velocidade de crescimento mais constante, né? Então, normalmente, ele cresce em velocidades entre 1 mês e 2 anos, ele cresce bastante. Então, essas situações fazem a gente pensar na possibilidade de malignidade. As lesões cavitadas, como eu disse para vocês, podem ser sugestivas de neoplasia. Elas são mais comuns nos lobos superiores ou no segmento superior dos lobos inferiores. A espessura da parede pode estar relacionada à malignidade. Nódulos com cavitação e a parede com espessura menor que 4 milímetros normalmente são benignas. Espessuras com mais de 15 milímetros normalmente são malignos. Porém, olha só, entre 4 e 15 milímetros, indeterminado, ou seja, precisa ser investigado de outra forma, que normalmente é por biópsia, né, ou por outros critérios que a tomografia pode fornecer. E um detalhe que eu pus aqui para vocês é lembrar que alguns tipos histológicos de tumor de pulmão, eles podem se apresentar como doença alveolar, ou seja, pode apresentar broncograma aéreo e simular uma pneumonia. E os tipos mais comuns são o carcinoma bronquiloalveolar, que é o adenocarcinoma lipídico, e também o linfoma de pulmão pode fazer isso. Aqui mostrando para vocês uma radiografia de tórax que a gente vê uma massa pulmonar cavitada e a tomografia mostrando a cavitação da lesão. Essa lesão precisa ser biopsiada para que ela possa ser feito o diagnóstico. Aqui mostrando para vocês a biópsia pulmonar guiada por tomografia. Então a gente localiza o nódulo ou a massa pulmonar, né? E vai com uma agulha. Essa agulha ela tem um gatilho na ponta de fora, a gente dispara, ela vai e volta dentro da lesão e corta um pedaço da lesão. Essa lesão, esse pedaço da lesão fica armazenado dentro da agulha, a gente tira a agulha, coloca num frasquinho com formol e manda para o patologista avaliar no microscópio. Então, isso é feita a biópsia de pulmão que a gente faz nesses casos. Aqui mostrando a tomografia computadorizada, mostrando linfonodomegalia na região do hilo pulmonar e na região mediastinal, na cadeia paratraqueal direita ou na região retrocava, né? Mostrando também derrame pleural. Né? A neoplasia mesmo a gente não está vendo, a gente está vendo derrame pleural e linfonodomegalia. Então, avaliar onde está a neoplasia desse paciente. Depois precisa ser feito isso, né, de uma forma objetiva, principalmente drenando esse líquido pulmonar para ter uma melhor visualização do parênquima. E para a gente encerrar, as situações das metástases, né? E aí, não obrigatoriamente tem que ser metástase de pulmão, tá? As metástases, de maneira geral, de qualquer neoplasia, elas acometem regiões mais específicas do corpo, né? As mais comuns são metástases pulmonares, hepáticas, para a coluna vertebral e para a parte óssea, e cerebrais. E também, no caso da neoplasia de pulmão, para as adrenais, para as glândulas suprarrenais. Então, aqui mostrando para vocês uma radiografia de tórax com múltiplos nódulos pulmonares, que na tomografia confirma, né, esses múltiplos nódulos. Isso aqui é um indício de metástase pulmonar do tipo hematogênica, ou seja, um câncer de qualquer parte do corpo se espalhando para o resto do corpo por via hematogênica, comprometeu o parênquima pulmonar desse paciente. Lembrando que pode ser um câncer do próprio pulmão, tá? Dando metástase para o pulmão. Aqui mostrando para vocês, situação da linfangite carcinomatosa, um processo intersticial localizado, né? Em que, quando a gente faz a tomografia, a gente vê múltiplos micronódulos, semelhantes ao que a gente vê na tuberculose, porém, só que na tuberculose a gente vê isso distribuído de forma difusa, os pulmões. E aqui
nesses casos, a gente vê localizado em um determinado segmento, um determinado lobo do pulmão. Então, isso faz a gente pensar na possibilidade de linfangite carcinomatosa. Ou seja, uma neoplasia se espalhando por via linfática, para o pulmão. Aqui, metástases hepáticas. Então, uma ultrassonografia mostrando vários nódulos hepáticos, né, múltiplos nódulos, e quando a gente faz a tomografia, a gente vê esses nódulos espalhados também pelo fígado do paciente, indicando, então, um outro tipo de metástase, nesse caso, uma neoplasia renal, um câncer de rim, se espalhando para o resto do corpo, nesse caso, dando metástase para o fígado do paciente. As metástases ósseas, né, no caso aqui para a coluna vertebral, muito comum, a gente vê metástase de coluna, metástase para a coluna, principalmente do câncer de próstata, e também o câncer de mama pode dar, tá? Então, a gente vê múltiplas áreas com alteração de sinal, né, no caso da ressonância magnética, né, focos com sinal diferente, né, sinal mais branco, a gente fala hiperintensos, melhor dizendo, na ressonância magnética, e pode acontecer também sinais de fratura no corpo vertebral, né, causando uma possível, estando relacionados a uma possível metástase, né, ou seja, um câncer de qualquer parte do corpo se espalhando, pegando, no caso, a coluna vertebral. As metástases para a coluna vertebral são extremamente dolorosas, sente muita dor, porque muitas vezes pode estar havendo comprometimento da medula também, né, e na medula que estão os nervos, né, os neurônios sensitivos relacionados à dor também. Então, pode haver comprometimento e dor dessas localizações. Mais metástase óssea, aqui mostrando por uma tomografia computadorizada, todas as áreas esbranquiçadas, né, são relacionadas a metástases, e aqui uma metástase óssea determinando uma fratura patológica no terço proximal da tíbia desse paciente, né. A gente tem aqui a parte proximal da tíbia com uma fratura que não foi por trauma, foi por um tumor que cresceu aí e determinou ruptura da cortical óssea, levando a fratura dessa estrutura, no caso a tíbia. Metástases cerebrais, múltiplos nódulos que reforçam pelo contraste, aqui é uma ressonância magnética, né? Um paciente que tinha câncer de mama, e aí começou com um quadro de dor de cabeça, cefaleia, e apresentou múltiplos focos do câncer de mama no cérebro. Então, isso também é um tipo de metástase. Normalmente, a metástase cerebral abre com cefaleia ou com perda cognitiva. O paciente começa a perder noção, né, como se fosse um quadro demencial, né? Por isso que a gente falou para vocês lá na geriatria, por exemplo, que o exame de imagem para detecção de Alzheimer, normalmente não é para detecção de Alzheimer, é para excluir outras causas que podem dar sintomas semelhantes ao Alzheimer. No caso aqui pode acontecer, no caso de uma neoplasia secundária, né, uma metástase cerebral. Aqui é a tomografia computadorizada, mostrando também nódulos no cérebro do paciente, indicando também metástase cerebral. Outra ressonância magnética, mostrando metástases no cerebelo e nos lobos temporais do paciente. Aqui no plano sagital, mostrando também múltiplos nódulos, né, inclusive com edema vasogênico em volta, essa área mais escurinha, né, determinando efeito de massa já no parênquima encefálico do paciente. Outra massa, né, dentro do cérebro, que pode estar relacionada à metástase, e aqui lesões na glândula adrenal, que é muito comum também na situação de neoplasia de pulmão, ok? Então, é mais para mostrar para vocês essa parte de metástases, né? Lembrando para vocês que não tem necessariamente a ver com neoplasia de pulmão, mas qualquer neoplasia pode dar essas metástases. A gente queria mais mostrar isso aí para vocês, focar mais em questão, se for em questão de prova, né? A gente vai perguntar para vocês, mais relacionados mais à parte de neoplasia pulmonar mesmo, certo? Aqui era mais só para mostrar como que as metástases podem ser detectadas pelos exames de imagem. E essas metástases aqui eu não estou sendo específico para nenhum tipo de câncer, qualquer tipo de câncer pode dar essas metástases. Ok, pessoal? Queria falar sobre isso para vocês, lembrar que a gente não tem trabalho hoje, não tem nada relacionado à parte de pontos, né? Então,
aqui a gente encerra. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente fica à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Se não tiverem dúvida, vocês estão dispensados já. Ok? Professor, Pois não? o que você acha que a gente tem que focar mais para a prova? Da minha parte, por exemplo, na aula de geriatria, diria para vocês que ali todos os itens que a gente falou são relevantes. Na geriatria é uma aula bem resumida, não tem a gente focar principalmente nos sinais de hiperinsuflação pulmonar, na questão do Alzheimer, naquela questão dos espaços de Virchow-Robin, a microangiopatia, né? Essas situações são importantes, são relevantes. Na parte de tuberculose, pessoal, não tem jeito, tem que saber tudo mesmo. Tuberculose é imperativo que vocês formem sabendo sobre tuberculose, né? Então, tuberculose é um fator bem importante. E aqui na parte de neoplasia, principalmente as situações de screening, aquele slide que tem a condução do caso de um nódulo pulmonar, né? Que tem que fazer para radiografia com paciente com mais de 30 anos, com menos de 30 anos, as características dos nódulos, isso é o mais importante, tá, pessoal? Pelo menos da minha parte, é isso, vocês têm que focar nessas questões, né, e mais que isso, né, eu diria para vocês, até para guardar para a vida mesmo, que vai aparecer fatalmente para vocês nódulos pulmonares, para vocês conduzirem o caso. Toda vez que você pedir uma radiografia de tórax, você está passível de receber, está tudo normal, exceto por um nódulo no pulmão, do lobo superior do pulmão direito, por exemplo, né? E aí você tem que saber como conduzir o caso. Certo? Professor. Oi. Eu tenho uma dúvida da aula de geriatria. Certo. O sinal da tenda que você disse, sim, ele tem pensamento da pleura. Perfeito. Eu não entendi se o comprometimento vai ser só da pleura ou também do diafragma. Não, do diafragma não. Aquele pinçamento que você está vendo, embora pareça que é o diafragma que está especulado, aquilo ali é só a pleura que está pinçada. O diafragma continua no lugar dele mesmo. Entendi, obrigada, professor. Professor, sobre essa aula também, na demência senil do tipo Alzheimer, o que seria mais característico? Eu fiquei um pouco confusa, que ele fala achados não específicos, mas depois ele fala acentuação do suco, dos sucos e ventrículos. Perfeito. Não, é o seguinte, o que eu quis dizer ali é o seguinte, que você nunca peça o exame de imagem pensando que vai vir o diagnóstico de doença de Alzheimer no diagnóstico, no laudo do exame de imagem. Você vai pedir o exame de imagem para descartar situações que simulam o Alzheimer e podem não ser o Alzheimer. Aquelas situações todas que eu disse para vocês, uma neoplasia, um hematoma subdural, né, uma própria microangiopatia pode causar. Depois, para frente, o que eu disse para vocês é que a grande maioria dos pacientes com Alzheimer, eles têm atrofia cerebral, eles têm perda de volume. E quando é visto isso, não são todos que têm, mas quando é visto isso, a atrofia, ela é assimétrica. Ou seja, ela tem uma perda mais evidente nos lobos mais anteriores do cérebro, temporal e frontal, e menos no lobo posterior, no parietal e no occipital, certo? Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que não existe um exame de imagem que vai ali bater o martelo no diagnóstico de doença de Alzheimer. Ele vai falar para você assim, no laudo, tem uma redução volumétrica do encéfalo do paciente de uma forma assimétrica, mais evidente nas regiões frontais, por exemplo. E aí, isso não é exclusividade da doença de Alzheimer. Pode ter outras doenças que fazem isso também. Mas a doença de Alzheimer faz isso, entendeu? Então, o diagnóstico de doença de Alzheimer vai passar normalmente por questões laboratoriais e questões clínicas. E o exame de imagem vai excluir outros fatores que podem fazer os sintomas relacionados à doença de Alzheimer. Simular a doença de Alzheimer, melhor dizendo. Desculpa. Entendi. Então, se não tiver atrofia, dificilmente vai ser um Alzheimer. Provavelmente não vai ser. Provavelmente não. Tem situações de exceção, né? Por exemplo, paciente com histórico familiar e que a doença começa a se manifestar na 4ª década de vida.
provavelmente ele não vai ter ainda atrofia, não vai ter redução volumétrica, mas já vai ter sintoma de Alzheimer, e se você fizer o teste nele, né, os exames laboratoriais, vai ser bem sugestivo de Alzheimer nesses casos, entendeu? Entendi. Então, e ele também pode aparecer com a dilatação do sistema ventricular? Isso, por causa que a dilatação do sistema ventricular faz parte da redução vamos dizer assim, do combo, né, que vem na redução volumétrica encefálica, porque o ventrículo dilata para compensar o espaço que o cérebro perdeu, que o cérebro murchou. Em compensação da atrofia, no caso? Isso, é uma dilatação que a gente chama de dilatação compensatória, né, dos ventrículos. Tá bom, entendi.